Bom, gente, então, para continuar aqui no que a gente estava conversando, na aula passada, a gente viu dois casos de como é que a gente consegue resolver equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea. Então, essa é a nossa equação diferencial alvo que a gente está tendo agora. E a gente viu os dois primeiros casos, né? Quando as raízes são positivas, diferentes, ou positivas e iguais. Positivas não, desculpa, são reais, tá? Ela pode ser negativa, tranquilo? Então, quando elas são reais distintas, reais idênticas, tudo bem? Então, nesse caso, a gente consegue agora ver a terceira parte, né? A gente viu, então, alguns princípios misturados com essas coisas, tipo, que é o princípio da superposição. A gente viu também a questão do método D'Alembert. E aí, cada um desses casos, ele tem consigo uma especificação, uma especificidade, para a gente conseguir resolver esse caso. No caso do terceiro caso, a gente tem que misturar agora o que a gente conhece de cálculo de derivada integral, no nosso caso aqui, de números reais e números complexos, já que a gente vai trabalhar com número complexo. Então, a gente vai começar a tentar entender como é que a gente consegue fazer essa manobra aqui com o terceiro caso. Tranquilo? Então, a aula de hoje é só para a gente tentar entender como é que é o terceiro caso, que é o caso mais chatinho, assim, para a gente entender. Mas a resolução da equação, ela não muda. Ela permanece a mesma. Você vai resolver a equação diferencial por olhar, identificar qual é a equação e trazer o tipo de solução para dentro da equação. Conforme a gente já fez nos exemplos anteriores, aí hoje a gente também faz algum exemplo. Tranquilo? Ok, então, vamos lá. A gente já sabe, então, que a gente está falando sobre o terceiro caso de equações diferenciais. E aí, esse caso aqui é justamente o caso que você tem as raízes distintas, só que elas não são reais. Elas são raízes distintas porque elas são complexas. Professor, complexa é essa matéria. Também, mas o que a gente está falando aqui de complexas é que ela é um número, por exemplo, uma raiz, um e 2, que ela vai ser do tipo par conjugado complexo, ou seja, ela é um número complexo. Lembrando, né? O i aqui que a gente vai falar, ele é a raiz de menos um. Você não tem como definir o que é a raiz de um número negativo. Então, a negada chamou isso aqui de i, da variável complexa, e vamos embora. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a mais ou menos bi. Isso daqui é um par conjugado complexo. Então, aqui você tem dois números. O primeiro número é a mais bi, e o segundo número é a menos bi. Por isso que a gente chama de par conjugado complexo. Tudo bem? Se vocês se lembrarem bem, a nossa solução para o caso que a gente está tratando aqui, ela é desse tipo aqui. Y, que é igual a C1 é elevado a R1T1, mais C2 é elevado a R2T2. T é o mesmo para os dois. Tudo bem? Aí você pode dizer, professor, então está resolvido, é só botar aqui a exponencial aqui em cima de cada número e foi. Só que aí a gente precisa parar para pensar o que é uma exponencial de um número complexo. O que é exponencial de um número complexo? Então, alguém muito inteligente pensou nisso antes da gente, e o cara foi lá e colocou o nome dele nisso. Ele desenvolveu a fórmula de Euler. Então, a fórmula de Euler diz justamente o que é a exponencial de i vezes t. A exponencial de i vezes t, você pode calculá-la como sendo cosseno de t mais i vezes seno de t. Quando a gente escreve muito isso, a gente se cansa e a gente chama isso daqui de cis de t. Cosseno e seno de t. Tudo bem? Então, de onde é que vem isso? Vem da pessoa conseguir fazer as aproximações numéricas aí, das exponenciais, seno, cosseno e etc, ok? O que interessa aqui para a gente é a gente conseguir aplicar isso na nossa solução da equação diferencial.
Bom, então, algumas propriedades dessa fórmula de Euler. Então, vou colocar aqui a propriedade azul. Com a propriedade azul, eu quero dizer o quê? Se você colocar aqui exponencial de I ômega t, ou seja, você tem um ômega aqui, você está multiplicando esse ômega de alguma forma. Então, isso daqui é a mesma coisa que você está fazendo cosseno de ômega t mais I que multiplica seno de ômega t. Isso aqui no nosso apelido pode ser escrito como sin cis de ômega t. Tranquilo? Se a gente tiver aqui a exponencial de lambda mais I ômega t, isso aqui você pode escrever como sendo a exponencial de lambda, que multiplica a exponencial de I ômega t, e isso daqui você vai escrever como sendo cosseno de ômega t mais I seno de ômega t. Tudo bem? Bom, se vocês verem, aqui eu só mudei para ômega, mas esse tipo de número aqui é a mesma coisa do que a gente tem trabalhado. Então, a gente consegue converter a nossa solução para números que a gente está mais perto do conhecimento deles. Ok? Então, como é que a gente consegue escrever isso? Vamos tentar fazer um exemplo. Se a gente tem essa fórmula de Euler, a gente já basicamente resolveu a equação do terceiro caso. Mas aí vamos tentar fazer um exemplo para a gente entender melhor. Se a gente tiver aqui a seguinte equação diferencial, então derivado duas vezes, mais y derivado uma vez, mais 9,25 vezes y. Então, aqui, para a gente resolver essa equação, a gente vai fazer a equação característica. Então, a equação característica dela vai ser R2 mais R mais 9,25, que vai ser igual a zero. Então, para você resolver isso, você usa a fórmula de Bhaskara. Então, menos 1, mais ou menos a raiz de 1 ao quadrado, menos 4, 1, que multiplica 9,25. Tudo bem? P ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. 2 vezes a. Tranquilo? Bom, depois que a gente resolver isso daqui, isso aqui é para poder dar o par conjugado aqui que a gente tem, isso aqui vai dar negativo. Então, se isso aí vai dar negativo, a gente vai ter menos meio, mais ou menos 3 que multiplica i. Ok? Bom, se esse aqui é o nosso número complexo, então a gente vai ter duas raízes, né? A raiz R1, que é meio, mais 3i, e a raiz R2, que é igual a meio, eu estou colocando menos um meio, é menos um meio, né? Menos um meio, menos 3i. Ok, então, nossa solução, y, que é igual a C1, é elevado a R1t, mais C2, que multiplica é elevado a R2t, e agora eu vou substituir cada um desses números complexos. Y vai ser igual a C1, que multiplica. Se a gente conseguir colocar aqui tudo em linhas, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que, para o R1, deixa eu fazer até aqui separado, né? O Y1, que vai ser igual a E elevado a R1t. Isso aqui vai ser igual a, pegar o R1, então vai ser E elevado a meio de t, que multiplica cosseno de 3t mais i seno de 3t. Todo mundo entendeu isso daqui? Então, eu tenho aqui R1, que vai ser esse daqui, que multiplica t. Então, está todo mundo aqui multiplicado por t. Se a gente pegar essa propriedade aqui da fórmula de Euler,
a gente vai pegar aqui o númerozinho que está solto, e ele vai ficar aqui. Então, o número que está solto, e ele vai ficar aqui. A gente vai pegar aqui que está colado com o i, e vai colocar para dentro do cis, do cosseno e seno. Então, o número que está aqui colado com o i, só lembrando, a gente está multiplicando todo mundo por t aqui em cima, né? Então vai ficar 3t e seno de 3t. Se a gente fizer isso para o y2 agora, para o y2, a gente vai ter exponencial de r2t, que é igual a e elevado a menos meio de t, que multiplica, a gente tem aqui menos 3 que multiplica i. Então, como é que vai ficar esse menos 3 que multiplica ti, né? A gente vai conseguir colocar aqui para dentro do nosso número complexo, é só a gente pegar essa propriedade aqui do ômega. Então, se a gente tem um ômega aqui como sendo menos 3t, menos 3, então a gente vai colocar aqui menos 3 e aqui menos 3 também. Tranquilo? Então, a gente vai ter aqui cosseno de menos 3t mais i que multiplica seno de menos 3t. Tudo bem? Então, a nossa solução seria somar uma coisa com a outra aqui, para poder a gente conseguir ter o nosso produto final, a nossa solução final. Tranquilo? Então, como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai conseguir fazer isso fazendo a combinação de cada uma desses senos e cosseno, e aí a gente vai conseguir colocar todo mundo junto. De forma que, no final das contas, a gente vai conseguir ter a variação dessa solução, mas se vocês perceberem aqui, a nossa solução final vai ser em função desses senos e cossenos que a gente tem aqui. Vamos tentar lembrar aqui de uma propriedade do círculo trigonométrico, né? A gente tem aqui seno e cosseno no círculo trigonométrico, e a gente vai ver aqui que para um determinado ângulo aqui que a gente tenha, a gente vai ter que, nesse ângulo, o seno desse ângulo vai ser igual ao seno do ângulo oposto. Eu estou só tentando lembrar aqui da relação de funções pares e ímpares de seno e cosseno, tá? Então, se você tem aqui um ângulo negativo, o valor do seno é o mesmo. Tá, Alexandre, eu vou explicar de novo, pode ficar tranquilo, tá? Deixa eu voltar aqui, então, para a gente não perder esse fio da meada. O que é o método como caso geral? Então, nessa aula aqui que a gente viu que a nossa equação diferencial, essa equação aqui de segunda ordem, ela tem 3 casos específicos, a depender da sua equação característica. A gente já definiu o que é a equação característica. Então, é aquela equação de quando você substitui essa solução, então as nossas soluções têm esse formato, elas geram essa equação característica aqui. E a gente vê que o único caso em que essa equação característica aqui pode ser a solução do sistema é quando você tem esses 3 casos aqui. É quando essa equação aqui associada, essa equação, ela é zero. E para que ela seja zero, você tem aqui diferentes casos. Você tem o caso em que R1 e R2 são raízes reais distintas, a gente viu isso como sendo o caso 1. E aí, no caso 1, o que a gente fez? A gente já substituiu direto as nossas raízes como solução, direto na nossa solução do tipo princípio da superposição. Então, eu tenho 2 raízes reais, eu vou fazer uma combinação linear delas para poder ter a solução mais geral possível. Basicamente é isso o princípio da superposição. No caso 2, a gente tem aqui que a gente tem raízes reais que são iguais. Aí o caso 2 ficou um pouquinho mais chato, porque se elas são raízes reais iguais, eu não consigo fazer a combinação linear de coisas que são iguais. Não é uma combinação linear isso. Então eu preciso achar outra solução. Aí no caso 2, a gente usou o que é o princípio de D'Alembert,
método de D'Alembert, para poder a gente achar qual é a outra solução. A outra solução é só você multiplicar uma constante por t. Então, a sua solução do caso 2, ela é do tipo C1 mais C2t, que multiplica a sua solução que você tem inicial. Que a solução inicial é desse tipo aqui. Tranquilo? Então, no caso 3, que é o que a gente está vendo agora, a gente tem. É muito parecido com o caso 1. No caso 1, a gente tem as duas raízes distintas, então eu não preciso do método de D'Alembert. E eu já consigo colocar direto aqui dentro da nossa solução quais são as equações. O que a gente está fazendo agora é tentar simplificar para poder encontrar qual é o tipo de solução que a gente consegue. Tudo bem? Então, é basicamente isso a visão geral do método que a gente está fazendo. Essa é a nossa equação diferencial que a gente está trabalhando agora. Então, ela eu sei que o delta deu negativo, então se o delta deu negativo, eu sei que ela vai ser do tipo par conjugado complexo. Isso aqui. Se isso daqui é o par conjugado complexo, então o que eu estou fazendo é substituindo no nosso tipo de solução. Você está vendo que o método é basicamente a mesma coisa, só que para cada caso tem uma diferençazinha pequena. Nesse caso aqui, a diferença pequena é porque eu estou elevando na exponencial um número complexo. E aí, para poder fazer essa exponencial desse número complexo, o que eu estou tentando falar para vocês é que essas duas soluções aqui, elas vão te dar uma resposta só. O que você quer dizer com isso? É que quando eu fizer aqui C1 que multiplica exponencial de menos meio de t, que multiplica aqui cosseno de 3t, mais i seno de 3t, mais C2 que multiplica e elevado a menos meio de t, que multiplica cosseno de menos 3t, mais i seno de menos 3t. Se vocês observarem aqui, a gente consegue aglomerar cada um desses casos aqui de cosseno e de seno juntos. A gente vai ter y, que é igual a e elevado a menos meio de t, que multiplica C1, que multiplica cosseno de 3t, mais cosseno de menos 3t. Desculpa, né? C1 e C2. Deixa eu só fazer aqui, então. A gente vai ter C1, que multiplica cosseno de 3t, mais C2, que multiplica cosseno de menos 3t, mais I, que multiplica C1 seno de 3t, mais C2 seno de menos 3t. Só ficou um negócio enorme, mas é só uma vez, é só para vocês lembrarem do que eu vou fazer a partir de agora. Então, vocês lembram que, se eu não estou me enganado, seno de 3t vai ser igual a seno de menos 3t. E o cosseno de 3t, ele vai ser igual a menos o cosseno de 3t, de menos 3t. Tudo bem? Bom, quando você fizer isso daqui, você vai perceber que, na verdade, você só está mudando o nome da constante. Esse aqui vai ser igual a menos esse daqui, então você vai ter C1 menos C2. Isso daqui vai continuar sendo uma constante. Então você tem aqui a constante C1 que multiplica cosseno de 3t, mais I que multiplica mais I que multiplica, deixa eu ver aqui, C2. Deixa eu separar aqui que aí vai ficar melhor da gente entender. Então vou ter aqui a primeira parte que é cosseno de 3t, C1 que multiplica. Vocês entenderam que eu estou aglomerando aqui essas constantes de acordo com as propriedades pares e ímpares dos senos e cosseno. E aqui a gente vai ter mais I que multiplica C2 seno de 3t.
Tranquilo? Isso aqui está tudo multiplicado por exponencial. Aqui. Ok, bom, o que eu estou querendo tentar explicar para vocês é que aqui a gente tem como se fosse duas sugestões de soluções que são do tipo linearmente independentes. Então a gente tem a sugestão de que esse número real é solução e essa parte do número complexo também vai ter que ser solução. Então, quando a gente substitui um número complexo na nossa equação diferencial, tanto a parte real quanto a parte complexa tem que ser solução. Vamos lá, pense comigo. Eu vou substituir isso daqui, vocês entendem que é um número complexo, e aí você vai ter y como sendo f de t mais i g de t. Vocês entendem que tem duas funções aqui, que elas vão ser, na hora que você distribui aqui, você tem um número i, e isso daqui continua sendo um número complexo. É uma função de números complexos, mas continua sendo um número complexo. Quando você substituir essa solução na sua equação diferencial, você vai ter como resultado final uma parte real e uma parte complexa. E todas as duas têm que ser solução. Aí a jogada aqui desse método é você entender que a sua solução final, ela na verdade, ela é dessa forma, é elevado a menos meio de t, que multiplica C1 cosseno de 3t, mais C2, que multiplica seno de 3t, sem o i. Ok? O que a gente fez foi dizer, já que isso daqui é uma solução e isso daqui também é uma solução, então eu vou fazer meu princípio da superposição com cada uma das soluções em separado, esquecendo um número complexo. Professor, o senhor embaralhou foi tudo agora. Calma. A gente consegue entender isso melhor quando a gente coloca nas nossas receitas aqui de método, ok? Então, quando a gente está pensando aqui nesse método, na parte 3, né, no caso 3 do nosso método, a gente só precisa entender que a nossa solução final ela é do tipo y, que é igual a e elevado a menos meio de t, que multiplica C1 cosseno de 3t mais C2, que multiplica seno de 3t. Isso aqui é a resposta para o nosso caso ali que a gente está trabalhando. No nosso caso específico, no nosso caso geral, aliás, né, essa é a solução do caso específico, do exemplo. No nosso caso mais geral, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que o delta vai ser negativo da equação diferencial. Primeiro passo para quando a gente está falando do caso 3. O delta é negativo. Bom, se o delta é negativo, isso quer dizer que a sua solução ela é do tipo R1, 2, que vai ser igual a mais ou menos B que multiplica I. Se a sua solução é desse tipo, então você já sabe que a sua solução final aqui da equação diferencial ela vai ser E elevado a A que multiplica T, que multiplica C1 cosseno de BT mais C2 seno de BT. Tudo bem? Então, esse é o caso 3 do que a gente faz. Professor, como é que o senhor chegou nessa conclusão aqui, nesse resultado? Foi justamente percebendo que, quando você tem um número complexo, você faz essa substituição dessa solução complexa, com o i aqui no meio. Lá na sua equação diferencial, você vai ter uma parte real da equação diferencial e você vai ter uma parte complexa da equação diferencial. Então, se você tem uma parte real e uma parte complexa da equação diferencial, isso quer dizer que essa coisinha daqui é solução e essa parte daqui também vai ser solução da equação diferencial. Opa, então para poder a gente esquecer a parte complexa, é só eu pegar essas duas soluções aqui que são distintas e aí elas vão ser também a solução da equação diferencial. Exatamente. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue perceber que a gente vai ter, no final das contas, uma solução desse tipo. Ixi, professor, vamos lá, calma. A gente vai fazer mais exemplo para a gente conseguir entender isso melhor. Então, vamos lá. Mais um exemplo. Então,
outro exemplo é a gente pensar em 3y2 mais 2y menos 5. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Y', y. Então, isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes. Tudo bem? Se isso daqui é uma equação dessa forma, como é que você resolve? Você tem uma solução que é do tipo E elevado a RT, e aí isso daqui vai gerar uma equação característica. A equação característica é 3R2 mais 2R menos 5. Isso aqui vai ser igual a zero. Só lembrando, né, para você que não entendeu ainda, esse coeficiente vem para cá, esse daqui vem para cá, e esse daqui vem para cá. Tudo bem? Ok, então, para resolver isso daqui, a gente vai recorrer à fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos B ao quadrado, menos 4A vezes C, sobre 2A. Então, R1 e 2 vai ser igual a menos 2, mais ou menos, raiz de... Aqui a gente está falando de 12, 60, mais 60, 64. Então, a raiz de 64. Isso aqui dividido por 6. Então, R1, 2. Fazendo devagarzinho para vocês lembrarem aí de tudo, tá? Raiz de 64 é para ser 8. Então, você vai ter aqui uma raiz que vai ser menos 2, mais ou menos 8, sobre 6. Então, uma delas vai ser menos 10 sobre 6. Vou colocar aqui mais aqui no caso de cima, né? 1 vai ser igual a 1, e a R2 vai ser igual a menos 10 sobre 6, menos 5 terços. Então, a sua solução para esse caso aqui vai ser y, que é igual a C1, que multiplica E elevado a R1, 1 vezes T, mais C2, que multiplica E elevado a menos 5 terços de T. Tudo bem? Vamos para outro exemplo. Se a gente pegar aqui, então, isso aqui foi dessa forma, porque quando o delta é positivo, você sabe que isso daqui é um caso 1. E aí, no caso 1, a solução é dessa forma. Outro exemplo, se a gente colocar aqui, então, a seguinte equação diferencial. Y, duas linhas, mais 2y, uma linha, e a gente colocar aqui menos 5, que é igual a zero. Estou tentando achar aqui um caso 3 para poder a gente encerrar a aula com esse exemplo, tá? Então, aqui a gente vai ter o delta, que vai ser igual a b ao quadrado, menos 4a vezes c, menos 5. Eu vou mudar o sinal aqui, para a gente ter o problema que a gente quer. Então, isso aqui vai ser mais, e aqui vai ser mais também. Pronto. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 4 menos 20, que vai ser igual a menos 16. Tranquilo? Então, se o delta é menos 16, isso aí, então a gente vai ter uma raiz de delta, que vai ser igual a menos 4i. Desculpa, mais ou menos 4i. Tranquilo? Então, aqui a gente vai ter R1, que vai ser igual a gente tem aqui menos B sobre 2A, então vai ser menos 1 mesmo. Então, é menos 1, mais ou menos 4i. Esse aqui é o R1, 2. A gente identificou o nosso A como sendo menos 1 e o nosso B como sendo igual a 4. Então, se A é igual a menos 1 e B é igual a 4, a nossa solução para esse caso vai ser E elevado a menos 1, T, menos T, que multiplica C1 cosseno de 4T, mais C2 seno de 4T. Entendido?
Então, as soluções que vocês vão propor é só utilizar o método como sendo a receitinha de bolo efetivamente. Você não precisa fazer cada uma das demonstrações que eu fiz aqui a cada momento que você for fazer uma solução desse tipo. Deixa eu só colocar aqui um quadrinho para vocês, para ser mais fácil de vocês lembrarem. É um quadro resumo, que tem até no livro de vocês também. Porque eu sei que é interessante quando a gente está pensando, então, em cada um dos casos que a gente está trabalhando. Então, quando você tem o caso um, que são raízes reais distintas, você sabe que a base da sua solução é elevada a cada uma dessas raízes e a sua variável, e a solução geral vai ser desse tipo. Quando você tem uma raiz dupla real, você vai ter, então, ela dessa base aqui de tipo, então, você vai ter como escrever ela dessa forma. E com a raiz real conjugada, a raiz complexa conjugada, a gente vai conseguir escrever a nossa solução dessa última forma. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? A lista sai nessa aula ou na outra. Nessa aula, e aí a gente vai ter que trabalhar isso aí em alguns exemplos variados. Então, vocês vão ter um pouquinho mais de tempo para poder resolver. Deve sair hoje, e aí com prazo até a próxima segunda para vocês resolverem. Tranquilo? E aí a gente vai tirando dúvidas nesse meio do caminho. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Ok, se vocês não têm dúvidas, então por hoje é basicamente isso. Boa semana para vocês aí, tá? Valeu, gente. Boa semana para vocês. Tchau.